Boa noite, irmãos. É com alegria, com prazer que nós estamos aqui iniciando este culto que todos nós devemos ao nosso Deus, ao nosso Criador. Que a graça, a paz, a misericórdia de Deus esteja sobre as nossas vidas. Vamos iniciar este culto lendo o Salmo de número 103 a partir do versículo 15. Salmo 103, a partir do versículo 15, que diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Coisa linda esse salmo. O salmista, no versículo 15 e 16, fala sobre a transitoriedade do homem. No versículo 17, ele fala sobre o amor de Deus, que promove a sua misericórdia, a sua justiça em nosso lugar. No 19, ele fala do poder de Deus, do seu poder no céu, na terra e em todo lugar. E no 20, 21 e 22, ele bendize ao Senhor. Bendizer é falar bem, é estar grato ao Senhor por tudo aquilo que ele tem nos dado. E ele concita assim os seus anjos, seus exércitos, todas as suas obras que deve bendizer ao Senhor. E no final ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então a nossa alma tem que estar alegre no Senhor, e tem que estar reconhecendo o Senhor na nossa vida. E é dessa forma que nós conclamamos toda a igreja a estar grata ao Senhor pelos seus benefícios, pelas suas misericórdias, pela sua graça, pelo seu grandioso amor para com a nossa vida. Que o Senhor esteja conduzindo este culto e que esse culto seja para a honra e glória do seu nome. E que você participe com gratidão no seu coração, com a sua alma cheia de gratidão por esse Deus que tem nos abençoado. Que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor guarde o seu coração e que nós cultuemos assim ao Senhor com todo o nosso ser. Que o Senhor te abençoe e nos abençoe durante este culto. Vamos ouvir agora uma oração pela nossa irmã Gleide. Boa noite, igreja, querida Igreja Presbiteriana da Praia da Bica, queridos irmãos, os nossos líderes, saúdo a todos com a paz do Senhor. E nós vamos agora consagrar o nosso culto ao Senhor. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos por essa oportunidade de cultuar a Ti. Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ó Deus, aceita, Senhor Deus, este momento de adoração. Fala com o Teu povo esta noite em tudo que será feito neste culto. Aceita, Senhor Deus, todas as partes deste culto e completa, Senhor Deus, o imperfeito, o culto mesmo que seja imperfeito. Ele é o melhor que podemos fazer nesse momento para Ti. Tu mereces o máximo, Tu mereces tudo, mas nós podemos agora somente trabalhar pela internet. Por isso, Senhor, nós queremos Te dizer, aceita o nosso louvor, abençoa esta noite, abençoa o culto, e seja com cada família que está assistindo, que vai assistir este culto. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. As lutas, as rochas imensas dos mundos, os grandes esplendor,
Boa noite, amados. A paz do Senhor para todos vocês. Muitas saudades de todos os amados irmãos. Esse momento de contrição, é uma alegria estarmos aqui para lermos a palavra de Deus, que se encontra em Romanos, capítulo 7, versículo 14 e 15. Leamos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Irmãos, esse momento é o momento de confessarmos a Deus os nossos pecados, pedimos perdão pelos nossos erros, nossas atitudes, algo que talvez cometemos de errado. E aqui na Bíblia, Paulo, em Romanos, diz e que sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Então, nós somos carnal. Muitas vezes praticamos o que a carne nos induz a cometer. O pecado, ele está desde a fundação do mundo, quando Adão pecou com a Eva. E nós temos esse pecado sobre nossas vidas. Muitas vezes aqui, o apóstolo Paulo diz que peca e faz aquilo que detesta. Então eu fico pensando, nós detestamos o pecado e mesmo assim nós cometemos o pecado, porque nós somos pecadores e pecamos. Mas, meus amados, temos que lembrar que nós somos salvos em Jesus Cristo. E Ele nos perdoa dos nossos pecados. E nós somos novas criaturas. E temos que procurar a viver uma vida espiritual com Deus. E não ter prazer no pecado. Abolir o pecado. Porque o pecado não vem de Deus. Então, nesse momento de contrição, que todos os irmãos possam estar com seus corações abertos para pedir perdão ao Senhor, confessar os seus erros, suas atitudes. E nesse momento, teremos uma palavra de oração com o nosso irmão Benevides, pedindo a Deus, nesse momento de contrição, pelas nossas vidas, que os irmãos possam sentir em seus corações a paz que só em Jesus nós temos. Amém. Boa noite, irmãos. É com grande alegria que hoje estamos participando deste maravilhoso culto. Inclinemos nossas cabeças e oremos. Senhor Deus, querido e eterno Pai, Deus misericordioso, Deus de amor, Pai, nesta oportunidade que estamos tendo de conversarmos contigo, viemos clamar para te pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, neste momento que vivemos com os nossos corações contritos, que tenhamos humildade para confessarmos nossas iniquidades, nossas transgressões, frutos de nossa desobediência. Ó Pai, pedimos a Ti para que o Senhor possa estar colocando seus anjos ao nosso redor, e neste momento de angústia e de incerteza. Pai, proteja teu povo. Pai, proteja a nossa nação, essa nação que se encontra tão carente de Ti. Ó Pai, obrigado por tudo. Esta oração que eu te faço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo
te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Boa noite, amada igreja, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Esse é o momento dos dízimos e ofertas. Vamos abrir a nossa palavra em Deuteronômio, capítulo 26, versículos 9 e 10. Vamos ler a palavra. E nos trouxe a este lugar, e nos deu terra, que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos, que da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Deus seja louvado. A terra que o Senhor nos deu, nós temos que nos prostrar perante o Senhor. Nós temos que reconhecer a grandeza e o amor do nosso Deus para conosco. Ele que nos deu, Ele nos trouxe esta terra. Tudo que nós temos vem dele. Tudo vem do Senhor. Deus seja louvado pelo amor, e Ele quer relacionamento, quer que nós o reconheçamos como Deus poderoso, maravilhoso, doador de todas as coisas em nossa vida. Nós agradecemos a Deus. Esse é o momento dos dízimos e das ofertas. Meus irmãos, eu lembro, nós não estamos juntos, né? Nós estamos aqui unidos pela
pela internet, não é? Em nome de Jesus, por este aplicativo, né? Pela tecnologia. Eu lembro aos irmãos que a conta da igreja, né? Ela se encontra no boletim. Quem tem um boletim antigo, acredito que os irmãos tenham, né? E façam lá o seu depósito fiel, com amor, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos na luta. Eu estou com saudade de todos vocês, tá? Um grande beijo, fiquem na paz do Senhor. Oremos pelos dízimos e pelas ofertas. Pai bendito, Pai de amor, obrigada por tudo que o Senhor faz por nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando os dízimos e ofertas, para que esses valores, Pai, possam ser usados conforme a Tua vontade. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos estar ofertando e dizimando. Muito obrigada, Pai, que possamos ter um coração gratos a Ti, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, por Tua fidelidade, que possamos ter um coração grato a Ti, Pai, por tudo. Senhor, assim te pedimos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Pelo Senhor, marchando sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Boa noite, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, chegou o momento em que Deus irá falar conosco através da reflexão na sua palavra. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. Nós iremos refletir do versículo 6 ao 10. Juízes 2, do 6 ao 10, que nos diz assim: Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de
Efraim, ao norte do monte Gade. Foi também congregado seus pais, toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Oremos, queridos. Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos por tudo que o Senhor é e o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos porque nesse momento o Senhor irá falar conosco através da pregação da Tua palavra. E te pedimos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações para que possamos entender absolutamente tudo o que o Senhor quer falar conosco. Assim eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a matéria do Jornal o Globo de 19 de agosto de 2019 relata um time de futebol chamado União Berlim. Esse time ele conseguiu acesso à Bundesliga, que é uma espécie de campeonato brasileiro alemão. Agora, esse time ele foi fundado no ano de 1966. E desde então, ele vinha perseguindo essa oportunidade de fazer parte da Primeira Liga, da Bundesliga, o campeonato alemão, ou seja, a Série A do campeonato alemão. Agora você imagine quanto tempo esse povo vem sonhando, desejando e indo para as partidas de futebol, esperançosos para que seu time conquistasse uma vitória e assim chegasse ao prêmio maior, que era fazer parte dessa liga da Série A do campeonato alemão. Só que esse time foi fundado em 1966 e apenas no ano de 2019 ele alcançou essa liga. Muitas pessoas que foram aos estádios, que torceram, que vibraram, não tiveram o privilégio de poder ver esse time chegando ao acesso à liga principal. Mas no dia que ele chegou ao acesso, o clube, junto com seus torcedores, eles fizeram uma homenagem linda para aquelas pessoas que amavam, que torciam e que estavam nos estádios vibrando e incentivando o time, mas eles ficaram pelo caminho. E, infelizmente, não puderam ver o time chegando ao acesso principal. E o que eles fizeram? O clube, junto com os torcedores, eles fizeram cartazes com a imagem daqueles torcedores e com o seu nome, e remetendo aquela vitória, aquele momento, à memória dessas pessoas que estiveram ali, vibrando, lutando, sofrendo, chorando com a história do seu time. E essas pessoas que foram lá e levaram seus cartazes, elas levaram seus cartazes porque elas foram ensinadas a amar a União de Berlim. Então, queridos, hoje nós iremos meditar um pouco nesse sentido, da importância de você ensinar a geração futura a amar, não a União Berlim, não a um time de futebol, mas amar ao nosso Deus, amar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos meditar nesse tema, transmitindo a fé à próxima geração. E nós observamos o seguinte, queridos, que a falha de uma geração, ela reflete na segunda geração. Josué foi um grande líder, foi um homem de Deus. E Josué foi um dos 12 espias em que Deus enviou para que o povo estivesse ali analisando a terra prometida, aquela terra que o povo sonhava em conquistar. E Josué era um desses, junto com Caleb e mais 10. Mas o que aconteceu? Moisés enviou o povo, enviou esses 12 homens, cada um representando uma tribo de Israel. E esses homens, ao chegarem na terra prometida, eles constataram duas coisas. Primeiro, que a promessa de Deus era verdadeira, a terra era maravilhosa,
Ela mandava leite, mel e tinha cachos de uvas enormes. Mas a segunda coisa que eles observaram é que a terra era cercada de homens fortes, valentes, de gigantes, e as cidades eram cercadas de muralhas. E eles falaram assim: nós não vamos conseguir derrotar aqueles homens. O Senhor está com raiva de nós. O Senhor nos odeia. Então, muito melhor seria que nós estivéssemos morrido no deserto do que morrer na mão desses cananeus. E o povo chorou. E Deus se entristeceu com aquele povo. Ele se entristeceu porque ele tinha dado a ordem, ele tinha prometido, ele não prometeu que a terra era uma terra que manava leite e mel. Aquele gigante seria apenas um detalhe, mas o povo não olhou para a promessa de Deus, olhou ali para as suas dificuldades. E aí murmurou, reclamou contra Moisés. Mas 2 homens, Josué e Caleb, falaram assim: vocês estão loucos. Se Deus se alegrar de nós, nós podemos conquistar essa terra. Ele nos prometeu, vamos. Mas aqueles homens viraram as costas e só reclamaram. E Deus, na sua ira, falou assim: olha, realmente, vocês vão morrer no deserto. Toda essa geração vai passar e somente aqueles homens de 20 anos para baixo que vão entrar na terra prometida, além de Josué e Caleb. E foi isso que aconteceu. Toda aquela geração que reclamou, que murmurou, caminhou no deserto durante 40 anos. E quando o último homem morreu, foi aí que Deus direcionou o povo para tomar a posse da terra prometida. Sob a liderança, não mais de Moisés, mas sob a liderança de Josué. E Josué, queridos, ele foi um líder que temeu o Senhor, foi um líder que amava o Senhor, foi um líder que acreditava nas promessas de Deus. E ele foi com o povo. E ao chegar em Canaã, se depararam com um rio, semelhante àquela história do Mar Vermelho, quando o povo estava fugindo do povo egípcio e se depararam com o Mar Vermelho. Só que eles se depararam com o Rio Jordão. E o que Deus fez? Deus parou o curso do rio, queridos, que coisa maravilhosa, lá no topo, e fez o povo passar a pé seco pelo rio. E Deus deu grandes vitórias, e eles conquistaram Jericó, marcharam 7 dias em volta da muralha e tocaram trombetas, e a muralha simplesmente caiu. Agora, Josué, queridos, Josué foi um grande homem de Deus. Ele teve grandes conquistas porque ele se submetia ao Senhor. E de repente ele ficou velho. E no capítulo 13 do livro de Josué, nós observamos Deus falando para Josué: Josué, você está ficando velho. E o que acontece? Ainda existem terras em Canaã para serem tomadas. Então faça o seguinte, chama o povo, traga o povo aqui e faça um sorteio e distribua as terras. E Josué fez esse sorteio. E depois nós observamos Josué, já no final de sua vida, ele, em Josué capítulo 23, no versículo 6, ele dizendo para o povo: olha, vocês vão lá tomar posse da terra. Vocês vão enfrentar as outras nações que eu não terminei, que ainda resta a serem destruídas. Agora é a responsabilidade de vocês. O meu trabalho veio até aqui. Daqui para lá é com vocês. Mas tem o seguinte, vocês vão. Então vocês precisam se esforçarem para guardar a lei, para cumprir a lei, para não se afastar da lei, para não se misturar com as nações que se restaram. Queridos, olha que coisa interessante. Josué é um grande homem de Deus, aquele que foi escolhido por Deus para liderar o povo, para conquistar a tão sonhada terra prometida.
E esse homem ele fala assim, olha, é necessário que vocês se esforcem. É necessário que haja esforço. Esforço para quê? Esforço para guardar a lei. Esforço para você cumprir a lei. Esforço para que você não se misture com um povo que não ama o Senhor. Com um povo que é conhecido como pagão. Um povo que ofende o Senhor. E ele continua no 23, versículo 8, Josué 23, 8, ele fala assim, apeguem-se ao Senhor como vocês têm feito até hoje. Olha só, Josué liderou aquele povo ia tomar posse da terra prometida, e Josué fala, apeguem-se a Deus como vocês têm feito até hoje. Josué dava testemunho da vida daqueles homens diante de Deus. Empenhem-se em amar o Senhor. Porque se vocês se desviarem de Deus, se vocês se unirem com os pagãos, se vocês casarem com as mulheres deles, ou as mulheres casarem com os seus homens, Deus disciplinará vocês. Queridos, os líderes de Josué, eles têm agora essa informação. E nós observamos lá no versículo 7 que Josué morreu. E a Bíblia nos diz que enquanto Josué viveu, o povo seguiu a Josué. Agora ele é morto. Ficaram os líderes, aqueles homens que atravessaram o Rio Jordão, aqueles homens que saíram do deserto e tomaram posse da terra prometida. Agora aqueles homens não têm mais a Josué, o seu líder, mas eles têm o Senhor. E tem muita gente que diz que Josué não preparou líderes para substituí-los. Esse texto de Juízes capítulo 2, no versículo 7, não nos diz isso. Nos diz o seguinte, serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. O povo serviu quando Josué estava vivo e serviu quando os anciãos estavam vivos ainda. Os líderes que estavam ali com Josué. Agora, esses homens, eles obedeceram a resposta de Deus. Eles obedeceram o mandamento de Deus de irem, de tomar a terra prometida, de não se apegar aos seus deuses. Só que eles cometeram dois erros. Dois erros sérios. Erros que comprometeram uma geração seguinte. Queridos, você já parou para pensar um erro que você comete e isso pode refletir no relacionamento da próxima geração, dos seus filhos, do relacionamento dos seus filhos com Deus? Olha o que esses homens fizeram. Esses homens, em primeiro lugar, nós observamos no capítulo 1 de Juízes, eles falando, bom, e agora? Quem é que vai primeiro tomar posse da terra prometida? E Deus fala assim, Judá. E Judá sempre tem a primazia. E Judá foi uma espécie de liderança das tribos. E ele começa muito bem. Quando fala Judá, não fala de uma pessoa, mas fala da tribo, fala do povo, da família de Judá. E eles vão, derrubam os postes ídolos, expulsam, destroem, expulsam as nações, matam, enfim, eles cumprem aquilo que é proposto por Deus. Eles matam, preste atenção, numa guerra santa, algo que era determinado por Deus. Algumas pessoas podem se perguntar, poxa, mas invadir a terra ainda matava? Queridos, aquele povo era um povo em que eles, num culto a Baal, eles tinham prática sexual, porque Baal era um deus da fertilidade e eles acreditavam que, tendo relação sexual, se prostituindo no templo de Baal, o Deus da fertilidade iria fazer com que sua terra fosse fértil, iria fazer com que o seu gado fosse fértil, iria fazer com que o seu povo fosse fértil. Esse povo era um povo
em que Deus detestava suas práticas. E nós vemos quando o povo de Israel vai, invade, Deus já começa a executar o seu juízo sobre essa nação, sobre esses povos. Então, Judá vai lá, invade, e mata, expulsa, derruba os altares. Mas chega um momento que Judá sobe os montes, ocupa, e quando ele desce ao vale, ele vê lá um povo em que tinha carros de ferros. E eles falam assim, não vou mexer com esse povo aqui não, porque eles têm carro de ferro. Carros de ferro? Meus irmãos, preste atenção. Um povo que atravessou o Rio Jordão e que viu as muralhas de Jericó caindo ao chão, agora eles estão com medo de pessoas que têm carro de ferro. E o que é isso? Mas não, Judá não destruiu, deixou aquele povo lá. Deixou aquela nação lá. Aí vem Benjamim, invade, destrói, mas não expulsa todo o povo. Aí depois vem uma outra tribo e faz a mesma coisa. Ou seja, eles vão, tomam posse, mas eles não expulsam os povos. Eles pegam esse pessoal aí e colocam eles para servi-los como escravos. Ué, eles têm autoridade, têm força para colocar esses homens como seus escravos, mas não têm força para expulsá-los, para matá-los. E aí tem um grande erro. E aquelas pessoas, elas ficam ali no meio do povo de Israel. E o segundo erro que nós observamos dessa geração, desses homens que saíram do deserto, é que eles não ensinaram os seus liderados, eles não ensinaram a geração seguinte a amar ao Senhor, a temer ao Senhor. Josué ainda velho, ele reúne o povo e fala, olha, guarde a lei, cumpra os mandamentos, não se afaste da lei, não se misture com os povos. Mas esse povo, nós não vemos nenhum ensinamento deles aos mais novos. Queridos, a gente observa lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, que nos diz assim, tu inculcarás a teus filhos e delas não falarás, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Deus está falando aqui para o povo, olha, o seu filho, você vai ensinar a palavra, ele assentado, andando, ao deitar, ao levantar, em todos os momentos. Você vai ter que estar perto do seu filho. Para você ensinar a palavra de Deus com seu filho sentado, andando, deitado ou levantando, você tem que estar perto dele. Tem que estar perto, queridos. Agora, a grande verdade é que muitas pessoas estão distantes dos seus filhos. As pessoas andam muito ocupadas demais e não tem tempo. Não tem tempo para ouvir, para entrar no mundo, para saber o que está no coração do seu filho. Queridos, às vezes nós estamos perto e nós achamos que... Às vezes nós estamos perto e podemos pensar que os nossos filhos estão ali sob o nosso controle, sob o nosso pensamento, sob o nosso cuidado. Realmente está debaixo do seu teto. Realmente ele estaria aos seus cuidados. Mas e o coração dele? O coração é terra que a gente não conhece. E você só vai conhecer o coração de alguém quando você conversar, quando você abrir a sua boca, quando você falar, quando você dedicar tempo a ele. Outro dia, uma filha minha estava conversando com uma amiga e eu observei que ela estava muito aflita. Eu perguntei, o que houve? E ela falou assim, olha, é que minha amiga está querendo se matar. E ela me mostrou a foto da menina com uma faca no pescoço. E eu fiquei muito assustado com aquela cena.
pedi para conversar com a menina, eu bati um papo com a menina e em seguida eu consegui falar com os pais dessa menina. E queridos, para minha surpresa, os pais eram pessoas extremamente atentas, pessoas que serviam ao Senhor, eram crentes, dedicados a Deus. E a sua filha estava ali, ele achando que ela estava sob seus cuidados, mas o coraçãozinho dela estava se perdendo. Eles nem sabiam. Queridos, o coração dos nossos filhos podem estar se perdendo e a gente nem está sabendo. E como é que a gente vai saber? Se a gente dedicar tempo para ouvir os nossos filhos. A boca fala do que está cheio o coração. Se nós dermos atenção para eles. E a gente vê que essa geração, ela não foi uma geração que teve a atenção apropriada dos seus líderes. Foi uma geração que passou. Uma geração que não amou o Senhor. E a Bíblia nos diz que eles não conheciam a Deus. Claro que eles conheciam a Deus. Eles não queriam ouvir o Senhor. Eles não queriam dar atenção ao Senhor. E essa geração foi uma geração que se afastou do Senhor. Aí a gente observa lá em Juízes 2, do 10 a 11, que nos diz assim: outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Olha só, essa rapaziada agora, da segunda geração, essa rapaziada, ela não foi uma galera em que lutou em Canaã, não lutou com Jericó, não atravessou o Rio Jordão, foi uma galera em que não soube o que era estar no deserto e sonhar com a terra prometida. Mas simplesmente eles nasceram na terra prometida, na terra que manava leite e mel. Essa geração não foi uma geração que foi ensinada a ter experiência com Deus. Não foi uma geração que foi ensinada a sofrer e buscar refúgio no Senhor. Não foi uma geração que foi ensinada a temer ao Senhor. Eles simplesmente estavam ali. Iam às igrejas, participavam dos cultos, mas o seu coração estava distante do Senhor. Bastou apenas os seus líderes morrerem, que logo, logo eles se mostravam. E queridos, infelizmente essa é a realidade que nós vemos em muitas igrejas. A gente observa as crianças ali na igreja tão bonitinhas, participando ali do berçário, né? Daqui a pouco fazendo apresentações lá na frente, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa e entre outras datas, e vão crescendo. E quando chega na mocidade ou na juventude, muitos deles se desviam do Senhor. Por quê? Porque de fato eles não tiveram um coração transformado, um coração convertido ao Senhor. Sabemos que só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Mas nós, como pais, nós temos a responsabilidade de orar com e pelos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de ensiná-los nos caminhos do Senhor. Mas não só os nossos filhos, queridos. Pode ser que você não tenha filhos. Pode ser que você tenha alguém na sua família, que você se converteu e tem alguém na sua família e que essa pessoa não é crente. É responsabilidade sua. É responsabilidade minha de pregar o Evangelho para esse povo, essas pessoas da nossa família que não conhecem ao Senhor. Essa geração agora, longe dos seus pais, que já se foram, no meio de um povo pagão, um povo que beijava a imagem, um povo que praticava a prostituição cultual, ou seja, em forma de culto, se prostituíam a Baal, ofereciam seus filhos em sacrifício vivo. Querido, você consegue imaginar um povo de Deus fazendo
algo tão perverso. Meus amados irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o ídolo do nosso tempo não é uma imagem, não é um Baal, mas nós temos ídolos em que muitos de nós, se não vigiarmos, nós vamos adorar esse ídolo. Nós vamos acreditar que a alegria do meu filho, a segurança da minha família, a esperança da minha casa está se eu tiver um excelente emprego, se eu tiver uma excelente conta bancária. Queridos, essas coisas não trazem segurança, essas coisas não trazem paz. Essas coisas fazem parte dos ídolos modernos, dos ídolos de hoje. Então, a gente observa que muita gente gasta tanta energia ensinando o filho nos estudos e nos comportamentos, mas não ensinam os filhos a amarem o Senhor. Não ensinam os filhos a temerem ao Senhor. Queridos, no processo de educação, a gente tem sempre que lembrar que tudo que eu faço tem a ver com minha missão de pregar a Cristo. Agora, não só a educação das crianças, no meu relacionamento com meu pai, que não conhece a Cristo, no meu relacionamento com meu irmão, que não conhece a Cristo, ou então que ele está distante, tudo que eu faço tem a ver com a missão. Eu não tenho que ficar olhando lá para os de fora somente, mas eu tenho que olhar para a minha casa e pregar o Evangelho para a minha família. E o que acontece? Essa geração não foi uma geração ensinada a sofrer nos caminhos de Deus. E aí eles estavam misturados ali com o povo de Baal, com uma nação idólatra. E no momento de crise, o que eles faziam? Eles ofereciam ofertas a Baal. E muitas vezes prosperavam. E o povo de Deus observava e via o ímpio prosperando, e eles, como justo, passando dificuldades. E muitas vezes nós observamos isso. E aí, o que as pessoas querem? Bom, qual é o caminho que o ímpio seguiu para prosperar? Meus amados irmãos, você deve muito ensinar o seu filho a estudar. Você deve muito ensinar o seu filho a estar na igreja, a querer estar na igreja. Você deve muito, mas você precisa muito ganhar o coração do seu filho para Cristo. É você ensiná-lo com amor e com temor, ensiná-lo a temer o Senhor. Ensiná-lo a buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós observamos grandes nações que foram criadas no berço do protestantismo. Por quê, queridas? Porque se a pessoa serve o Senhor, ela ama o Senhor, ela vai fazer tudo para a honra e glória do Senhor. E qual vai ser a consequência? Se eu faço o melhor, eu prospero. Eu vou prosperar, eu vou enriquecer. Agora, meu coração não pode estar nessas coisas. Meu coração não pode estar no ouro, nem na prata. A gente tem que tomar muito cuidado. E devemos ensinar a doutrina bíblica para os nossos filhos. Fazemos parte de uma igreja reformada, com uma teologia robusta, uma excelente teologia. E devemos nos apegar a ela, onde Cristo é a centralidade das Escrituras, e o nosso Deus é um Deus soberano, que tem o controle sobre tudo, sobre todos, e que Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar, e que a Bíblia é infalível. Agora, nós observamos grandes nações que se desviaram dos princípios bíblicos, e desviaram seu coração. Nós temos como exemplo a Holanda. Recentemente saiu uma matéria em que igrejas na Holanda estavam fechando e se tornando bares, cafés. Olha que coisa absurda. E a Holanda, que
que é o berço do protestantismo e que nos trouxe grandes teólogos como Herman Bavinck, como Cornelius Van Til, como Abraham Kuyper. Hoje, uma boa parte da população da Holanda é ateu. Olha só, que coisa, onde eles chegaram. Agora é necessário que a gente observe a teologia, observe o ensino da doutrina, não se afasta dele, ensina ao levantar, ao deitar, ao sentar, ao caminhar. Queridos, em todos os momentos, a Holanda se desviou por quê? Porque eles começaram a beber na teologia moderna, racionalista, onde muitos diziam que Jesus não ressuscitou, outros diziam que a Bíblia não era inerrante, que a Bíblia tinha falhas, que a Bíblia não era infalível. E olha o que aconteceu. Nós não devemos questionar essas coisas. É pela fé. É fé mesmo. Não tem razão. Não tem absolutamente razão. Como é que você pode explicar que uma pessoa, ela se converte e tem sua vida transformada simplesmente porque se encontrou com Jesus? Não tem explicação. Existem coisas que não vamos ter explicação, simplesmente a gente vai viver e vai vibrar. Agora, isso aconteceu com a Holanda. E nós observamos que esses filhos da segunda geração do povo de Israel adorou a outros deuses e Deus pesou a mão sobre eles. E lá no versículo 15 e 16 de Juízes capítulo 2 nos diz assim: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Olha só que coisa. Deus disciplina. E disciplinou aqueles homens porque se desviaram dos caminhos de Deus. A Bíblia nos diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E nós devemos disciplinar os nossos filhos. Ensiná-los a partir das Escrituras Sagradas, a honrar pai, a honrar mãe, a honrar as autoridades. Nós devemos mostrar para ele o caminho correto. Jesus nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por Ele. Jesus nos orientou e nos falou para entrar pela porta estreita, porque a porta larga, ela nos leva à perdição. Precisamos ter a consciência do caminho certo e o caminho errado, bem definido, para poder mostrar para a próxima geração, ou talvez até essa geração, como Josué, ainda velho, e pregando para homens que criam no Senhor. Olha só. E nós devemos também fazer isso, queridos. Também fazer isso. Disciplinar os nossos filhos. Deus, Ele nos disciplina por amor, não para nos humilhar, não para nos castigar pelo seu bel prazer, para se vingar. Não. Deus, Ele nos disciplina para nos recuperar. A disciplina, ela tem um propósito: recuperar o faltoso. Então, queridos, quando for disciplinar alguém, nós não devemos esquecer que o propósito da disciplina é recuperar o faltoso. E nós observamos que uma marca de uma igreja saudável é a disciplina. É a disciplina, queridos. Devemos exercer a disciplina na igreja. Devemos ser pacientes com os novatos da fé. Mas a liderança, a Bíblia nos diz: aquele que muito lhe foi dado, muito será cobrado. Em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao 4, ele vem trazendo uma orientação sobre bispos, mas também sobre diáconos, que eles deveriam ser irrepreensíveis, deveriam ser gentis, inimigos de contendas, que governassem bem a sua própria casa, que não fossem violentos, que fosse um padrão na sua sociedade.
Queridos, a liderança, ela tem que dar um exemplo. E se alguém da liderança, ou mesmo, até que não seja da liderança, cometer uma falha dentro da igreja, nós devemos exercer a disciplina. O que nós vemos lá em Mateus 18? Se o irmão pecar contra você, o que você faz? Vai até ele e o argue. E se ele ainda assim não se arrepender, chama 2 ou 3 testemunhas e vai até ele. E mostra para ele o erro. E se ainda assim ele permanecer no erro, apresenta ele para a igreja. Agora a igreja vai mostrar para ele o erro. E se ainda assim ele permanecer no erro, olha a disciplina aí. Considere-o como pagão. Exclui ele. Queridos, a Bíblia nos diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E a disciplina, ela tem esse propósito. O servo de Deus vai aceitar a disciplina. Muitas vezes nós temos o medo de perder uma pessoa porque nós a disciplinamos. Queridos, é Deus quem traz as pessoas para a igreja. É Deus quem mantém as pessoas na igreja. E é Deus quem tira as pessoas da igreja. E se ela sair pelo seu próprio coração, pode ser que não seja um dos nossos. Estava conosco, mas nunca foi um dos nossos, como o apóstolo João diz em uma das suas cartas. Agora, se você tem alguém que não é um padrão na nossa sociedade, alguém que exerce um cargo de liderança, seja ele pastor, seja ele presbítero, seja ele um aspirante a pastor, seja ele um diácono, seja ele um professor da escola dominical, um líder dos adolescentes, um conselheiro, seja ele quem for, vai ter que passar pela disciplina. E existem várias disciplinas, a disciplina verbal, outras disciplinas com um pouco mais de dureza, mas não importa. A disciplina, ela visa recuperar o faltoso. Faltou, vai ter que ser ensinado. E isso faltou, meus irmãos. Aquela geração faltou. Se ela tivesse sido ensinada, a segunda geração, se fosse disciplinada, quando viesse as provações, quando tivesse os momentos difíceis, ela iria lembrar da disciplina e falar assim, não, eu não quero passar por aquilo. Eu não quero passar por esse sofrimento. Nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Então, queridos, nosso Deus é um Deus que nos disciplina. Nós devemos disciplinar os nossos filhos, os nossos liderados. E a disciplina, ela tem que ser exercida dentro da igreja para a glória do Senhor e para a pureza dos santos, para a honra e glória do nosso Deus. E aí o que nós vemos? Deus disciplina aquele povo. E o que o povo faz? O povo clama, o povo se arrepende. E Deus levanta juízes. E quando Ele levanta juízes, o povo começa a servir ao Senhor. E nós vemos isso no livro de Juízes. Nós vemos esse ciclo. O povo se rebelou. Aí Deus exerce a punição. O povo sofre, chora, clama a Deus. Aí Deus ouve o povo. Aí Deus envia um juiz. O juiz lidera o povo, liberta o povo do sofrimento. E aí, enquanto esse juiz está vivo, o povo serve ao Senhor. E o juiz morre. Quando esse juiz morre, o povo se desvia dos caminhos de Deus. Se desviou dos caminhos de Deus, o que acontece? Deus manda o castigo, manda a punição. O povo chora, se arrepende. Se arrepende, Deus levanta juízes. O povo segue os juízes. Os juízes, enquanto está vivo, o povo está servindo o Senhor. O juiz morreu, o povo se afasta, se rebela contra Deus. E Deus vai. Então esse é o trajeto no livro de Juízes. No livro de Juízes nós observamos isso. O povo clama. E uma coisa muito interessante foi que aquela geração, ela não aprendeu muita coisa. Mas uma coisa ela aprendeu. Aprendeu a clamar a Deus. Aprendeu a clamar ao Senhor. E Deus levantou homens para conduzir aquele povo.
Agora, uma coisa muito interessante é que Deus ele sempre está levantando homens e mulheres para conduzir um povo para o caminho de Deus. Pode ser que você seja essa pessoa dentro da sua casa. Pode ser que você seja o líder espiritual dentro da sua casa. Talvez você pense, não era para ser eu, era para ser fulano de tal. Mas olha só, Deus levantou foi você. Se Deus te levantou para ser o líder espiritual da sua casa, o que você deve fazer? Dobrar os seus joelhos, orar e exercer a sua liderança. E olha, pense, essa pessoa que eu tanto amo, eu não vou perdê-la. Não vou perdê-la para o mundo. Eu vou ensinar, eu vou pregar, eu vou amar, eu vou doutriná-la, eu vou levá-la para a igreja e eu vou discipliná-la se for necessário e quando for necessário. Então, meus queridos, Deus ele te levantou também para ser juiz na sua casa. E você deve falar assim como Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você é um profeta nessa geração para influenciar essa geração e a geração futura. Josué foi esse profeta. Josué influenciou a sua geração e essa geração caminhou nos caminhos de Deus. Olha que coisa. Agora, você consegue imaginar um erro seu, uma negligência tua influenciando, refletindo na vida de uma outra pessoa, no relacionamento dessa pessoa com Deus? Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi. Você deve sonhar em ter a sua casa servindo ao Senhor. Você deve desejar. Você não deve abrir mão disso. Você deve orar, dobrar o seu joelho, continuar clamando e se submetendo ao Senhor e pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo e abençoando a vida dessa pessoa. E sendo seu filho, queridos, não abra mão, mesmo que ele já seja mais velho, não abra mão, pregue, evangeliza também os seus netos, para que você possa dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. A nossa família deve ser o nosso primeiro foco do nosso evangelismo. Não devemos abrir mão de pregar para eles. E é necessário que a gente tenha tempo para que a gente se dedique a eles, que a gente entre no mundo deles. Precisamos ouvi-lo, precisamos conhecê-los, precisamos saber o que vai dentro do seu coração, precisamos orar com eles. E precisamos lembrar também que Deus ele levantou um juiz perfeito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse foi o juiz que nos reconciliou com Deus, que nos trouxe vida e vida em abundância. E ele veio e morreu na cruz para que meus pecados fossem perdoados. Ele morreu na cruz para que eu tivesse vida e vida com Deus. Uma vida em abundância que começa aqui nessa terra e vai até a eternidade. Esse é o juiz perfeito. Aquele povo, ele ansiava sempre pela vinda de alguém que seria uma espécie de um Messias, um Salvador. E esse Messias veio na plenitude dos tempos para me salvar e para te salvar. E para que você entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele. Entregue seu coração a Ele. Abra a mão desses deuses. Abra a mão dos deuses dessa época. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. O mais Ele fará. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha um domingo abençoado, um resto de domingo abençoado em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita bondade e misericórdia. Te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos usando para que sejamos bênção nessa geração e consigamos atingir a próxima geração. Senhor Deus, que em nome de Jesus, quando o Senhor voltar, ó Pai,
que possa ter, Senhor Deus, semente nossa, filhos, netos, bisnetos, trisnetos, seja lá o que for, mas descendentes nossos que amem o Senhor e que permaneceram nos teus caminhos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a transmitir a nossa fé, o amor por Ti para essa geração. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus. Quem é suficiente para essas coisas? Só o Senhor é. Se o Senhor nos abençoar, nós conseguiremos, mas se não, fracassaremos. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor é. E nós confiamos a nossa família nas Tuas mãos, Senhor Deus. Pai, nós queremos dizer em todos os momentos da nossa vida, como Josué falou, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que essa seja a nossa realidade, Senhor Deus. Que os nossos filhos sejam bem-sucedidos nos Teus caminhos, porque sabemos que as demais coisas vos serão acrescentadas. Ó Deus, que os nossos filhos criem os seus filhos nos Teus caminhos, que essa geração não se afaste dos Teus caminhos e que ensine a próxima geração a Te amar. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos agora receber a bênção. Feche os seus olhos e vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos ao Senhor e receber a bênção do nosso Deus. Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor, maravilhoso Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai e as ricas misericórdias e as consolações do Espírito Santo repouse sobre você, meu irmão, e sobre o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar
Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.